Estamos recebendo aqui, por telefone, a vereadora Edna Sampaio. Bom dia, vereadora. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom, ontem tivemos dois depoimentos também tivemos material seu, da sua assessoria, né? Em parte, diz ele o seguinte, que a sua chefe de gabinete, a atual, não a ex, confirma tudo aquilo que a senhora tenha dito até aqui e confirma a sua versão para aquela VI que foi colocada em uma conta separada. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes, né, esse ponto em que coincide aí esse depoimento com a sua versão dos fatos. Paulo, primeiro é preciso dizer que a comissão processante foi aberta com base no pedido que me acusa de fazer rachadinha ou de fazer uso privado do recurso que é público, né? Enriquecimento ilícito, alguma coisa assim. Então, o foco da comissão processante é esse, essa é a acusação, é por isso que a comissão está aberta. Esta versão foi completamente desmentida pela própria Laura, né? Quando perguntaram objetivamente para ela se havia rachadinha, ela repetiu o que ela já tinha falado no vídeo, dizendo que não, que nunca dividiu nenhum salário com a vereadora Edna Sampaio. Quando perguntaram se o recurso da verba indenizatória era utilizado para uso privado da vereadora, ela disse que não, que o recurso era utilizado para as despesas do gabinete e que ela não tinha conhecimento exatamente no que era gasto, mas era gasto para a despesa do gabinete, ou seja, do mandato. Quando perguntaram para ela se a vereadora Edna Sampaio fez algum tipo de pressão para que ela pudesse fazer alguma declaração, alguma fala, inclusive ela também disse que não. Então, assim, o objeto da comissão processante, ele foi desmontado pela própria Laura e é muito importante que isso fique bem claro para a população, para os ouvintes aqui. O que foi também confirmado pela atual chefe de gabinete minha hoje, que é a jornalista Neuza Batista. Em relação aos outros temas que foram abordados ali com claro propósito de causar um desgaste à minha imagem, de vender a minha imagem como uma pessoa má, como uma pessoa cruel, como uma pessoa que expulsou, que demitiu uma mulher grávida, né? Esse não é o objeto dessa comissão. Então, portanto, o presidente sequer deveria ter permitido que esse tipo de pergunta feita pela bancada bolsonarista, meus adversários, que querem a todo custo caçar o meu mandato ali, não deveria ter procedência, não deveria seguir adiante esse tipo de pergunta, porque quiseram fazer da comissão processante um espetáculo de horror, né, de desrespeito, e tanto a Laura quanto a minha pessoa. A Laura não foi demitida porque estava grávida. A Laura não tinha condições de permanecer no cargo porque ela não conseguia, ela tinha limitações para compreender a função do próprio cargo que ela exercia. E era um cargo muito importante, é o mais importante do meu gabinete, né? Então, nesses meses, para você ter uma ideia, nesses meses que a Laura esteve no gabinete, nesses 4 meses, né, foram meses que produziram muitas tensões dentro do gabinete, né? Cada mês tinha eu tive inclusive que afastar uma servidora do meu gabinete, porque a minha aposta era exatamente para que Laura pudesse, enquanto mulher negra, ser a minha chefe de gabinete, porque sempre foi esse meu compromisso. A minha chefe de gabinete sempre é uma mulher negra, é meu compromisso com as mulheres e com as mulheres negras em especial. Não deu certo. Infelizmente, essa minha aposta não deu certo e nada tem a ver com a gravidez da Laura. Até agora, eu fiz todo o esforço para poupar, né, a Laura de qualquer comentário que pudesse causar a ela qualquer sofrimento, né? Mas nesse estágio que nós estamos, de invenções, de versões que fogem completamente do objeto da comissão processante, eu preciso falar com mais clareza quais foram as razões, ou qual foi a razão que me levou à decisão dramática, grave, obviamente, porque ninguém em sã consciência é Edna Sampaio, que é defensora das mulheres, Edna Sampaio que tem uma pauta, que tem uma história que não pode ser negada, que não pode ser atropelada, que não pode ser vilipendiada pelos meus adversários de extrema-direita, jamais demitiria, né, como não aconteceu, jamais exoneraria do cargo de confiança uma pessoa que tivesse condições de continuar,
Então não é a gravidez, não existe qualquer obrigação de uma pessoa manter num cargo em comissão alguém que não tenha condições de conduzi-lo, de exercê-lo. Né? Então, o que no caso da gravidez, sim, o que é a obrigação? O que tem a lei determina? A lei determina a proteção à criança, estabilidade, inclusive em cargos de comissão. Né? Então, ela teve esse direito garantido. Então, não houve qualquer crime, qualquer má-fé, qualquer ilícito nesse processo. E a exoneração da Laura não é o objeto dessa comissão de ética. Então, assim, o que querem é distorcer mais uma vez, requentar uma acusação contra mim, para, de novo, tentar me desumanizar, tentar me colocar como alguém que cometeu algum tipo de crueldade, de ilícito ou coisa parecida. Isso eu não vou admitir. Vereadora, a demissão, então, a senhora tocou no assunto e está se defendendo, e o objetivo é esse, da voz aqui. Já da outra vez eu tinha entrado em contato com a sua assessoria para que a senhora pudesse ter voz e vez de fala, já que as notícias estavam circulando. Com relação à demissão da Laura, o que ela diz? Ela diz o seguinte: olha, eu continuo trabalhando, isso não me impedia de trabalhar a minha gravidez. O motivo da demissão é que as demissões nunca são públicas, né? As demissões não acontecem publicamente das empresas, enfim, os distratos de contratos, né, não são feitos dessa forma. Quando aparece um e dentro da política toma uma outra proporção realmente. Mas, em tese, foi demitida porque não estava se adaptando e não tinha nada a ver com a gravidez. Ela não foi eficiente nos 4 meses que lá esteve, e por isso a frase que ela disse que iria custar muito ao seu mandato, nesse ponto, e a senhora chegou a tocar no assunto gravidez por conta disso, no caso de poupá-la, ou não, ou foi uma coisa absolutamente diferente, ela não foi justa. A Laura disse que ela me chamou para uma reunião, e nessa reunião, quando ela informou que ela estava grávida, eu então teria exonerado ela. Isso não é verdade. Ela comunicou para toda a equipe que estava grávida, e houve uma celebração da equipe em relação à gravidez dela, inclusive minha. Em nenhum momento a exoneração dela está relacionada à gravidez, e ela sabe disso. Quando ela foi chamada para trabalhar no gabinete, ela não veio nomeada como chefe de gabinete. Ela veio cedida como funcionária, como servidora pública concursada da Secretaria Municipal de Educação. Ao chegar ali, após a exoneração da minha antiga chefe de gabinete, aí sim ela foi nomeada. Então, a estada dela no meu gabinete não estava vinculada à função do cargo de chefe de gabinete. Então, essa função, ela foi dada após Laura estar no meu gabinete, certo? Foi uma forma de uma oportunidade para ela. Nós conversamos sobre isso. Sobre ela assumir a chefia de gabinete. Ela me relatou, me falou que ela não tinha experiência. Nós combinamos que eu iria ajudá-la, que eu iria, toda a equipe, inclusive, conversei com toda a equipe para ajudá-la, para que ela pudesse desenvolver as habilidades e competências necessárias para a função, que não são poucas as funções de uma chefia de gabinete, e que exige da pessoa compreensão sobre a política e sobre o próprio mandato, que exige da pessoa condições, inclusive, de relacionamento e de liderança sobre a própria equipe. Nos 4 meses que Laura esteve no nosso gabinete, houve um tensionamento com todas as pessoas da equipe, inclusive, nesses 4 meses, quase todos foram envolvidos em conflitos com a Laura. Então, eu tive que afastar uma servidora do meu gabinete, justamente porque eu estava muito empenhada em dar essa oportunidade para a Laura, e entendia que talvez a equipe pudesse fazer alguma resistência pelo fato dela não ter sido da equipe, pelo fato dela não ter experiência, pelo fato dela estar aprendendo. Então, durante todo o tempo, eu conversava com a equipe para ter paciência com ela, para que ela pudesse exercer a sua função. E nesse tensionamento com uma das minhas assessoras, eu a coloquei à disposição da Câmara, e tem provas sobre isso, para que esse tensionamento pudesse ser apaziguado, né? E isso aconteceu com o conhecimento da Laura, conversando com a Laura. Então, o tempo inteiro era uma relação de aprendizado que a Laura estava vivenciando ali. Foi uma experiência que não deu certo, porque a Laura não conseguiu
conduzir a equipe, liderar uma equipe. E ela no próprio depoimento dela, quando ela diz assim, eu não sabia para que era, com que gastava o recurso da verba indenizatória, mas ao mesmo tempo ela diz que ela demandava despesas para o mandato, que outras pessoas, que é a prática ali, por exemplo, se você quer comprar alguma coisa, se você tem necessidade de alguma coisa dentro do gabinete, o cartão, ele pode ser utilizado pelo motorista a mando da chefe de gabinete ou da vereadora, né? E ela diz que fez isso ali. A Laura não se lembra que ela tinha o cartão do mandato no seu aplicativo de transporte, no seu aplicativo de Uber. Então, ela usava a verba indenizatória para se locomover. Usava a verba indenizatória todas as vezes que tinha necessidade de utilização dele. Então, inclusive, usava para chamar Uber para outras pessoas de dentro do gabinete. Então, como é que ela não sabia? A Laura conseguiu explicar como que funciona o mandato coletivo e as reuniões, e que as decisões que eu tomava eram decisões compartilhadas, porque foi assim desde o começo. Eu me propus a compartilhar o mandato com as pessoas que constroem comigo, né? Então, não há segredo no meu mandato. As pessoas sabem, todas elas compartilham das informações que nós temos ali, inclusive em relação à verba indenizatória. Então, como que alguém que está ali à frente de um mandato, inclusive demandando, ordenando despesa, que ela própria diz no seu depoimento, não sabe o que foi feito da verba indenizatória, né? Como que ela, dizendo que sabe como é que funciona o mandato, que as reuniões que as decisões eram compartilhadas, ela não sabe que nós prestávamos conta? Ora, a prestação de contas é uma prestação de conta que, em primeiro lugar, é para a própria equipe, porque os lançamentos na planilha são feitos pela equipe. Então, é muito... Vereadora, quando surgiu essa notícia, ela surgiu como rachadinha. Então, de imediato se imaginou que era o que todo mundo conhece como rachadinha, que era o quê? Parte do salário. Imediatamente isso veio à tona que não seria o salário. Mas o vereador tem a sua VI, né? Tem a VI própria. O chefe de gabinete tem a VI própria. E o gabinete tem a VI própria. Cada um tem isso. O gabinete não tem. Porque a VI que nós temos é a VI do chefe de gabinete, que é R$5.000 na época dela, e da vereadora, né, que hoje está em 14.200. Subiu um pouco agora. Na época, a gente chegava a 22 mil, juntando tudo. A gente junta tudo. Até hoje a gente faz assim. Porque não existe impedimento legal para isso. Os outros vereadores fazem o que a senhora faz? É comum isso? Eu gostaria muito de saber como que os outros vereadores fazem. Eu gostaria muito de saber como que eles controlam os gastos. Eu gostaria muito de saber se os outros vereadores, eu estou falando inclusive principalmente dos vereadores da extrema-direita que estavam ali na comissão simplesmente para fazer um ataque à minha pessoa e ao mandato, independentemente se o que eles estavam falando estava ou não no objeto da comissão. Então, assim, é uma vergonha que quem aponte o dedo não tenha coragem de fazer a sua prestação de contas. É uma vergonha que queiram me criminalizar simplesmente porque eu fiz e faço algo que acontece corriqueiramente na administração pública, que é o seguinte: você recebe recurso público para uma destinação pública, você não deixa na sua conta privada, porque na sua conta privada são os seus gastos pessoais. Então, o que nós fizemos? Numa combinação entre a primeira chefe de gabinete e a Neuza também, que está aqui. Então, essa é a condição da nossa execução da verba de gabinete. Tem uma dúvida sobre... Colocar numa conta especial. Exatamente. Só para executar. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Essa conta, que é conjunta agora, que no caso é com a sua atual chefe de gabinete. Não é agora, Paulo. Ela sempre foi. Existia essa conta conjunta com a Laura, inclusive? Existia desde janeiro. Desde o primeiro momento. Existia desde o primeiro ano do nosso mandato. Exatamente, foi a experiência de misturar a verba indenizatória com o salário da gente na conta pessoal que fez com que a gente decidisse fazer uma conta especial para isso.
conjunta. A Laura não chegou a entrar na conta, porque a Laura estava, como eu te falei, num estágio de experiência. A gente estava em processo de construção dessa condição, mas a Laura tinha o cartão do mandato. A Laura, como eu te falei, a Laura demandava gasto do mandato. Essa conta não é secreta, as pessoas têm acesso. O lançamento de todas as despesas nessa conta é feita pelo próprio gabinete, sob o comando da chefe de gabinete. Então, se essa situação fosse uma situação normal, como alguns consideram, de deixar a verba indenizatória na conta privada de cada um, a forma de controlar é muito mais difícil. E aí você mistura os gastos pessoais. Então, pensa bem, nós temos um recurso para manutenção do mandato. Nós temos um recurso que vem na conta da vereadora e na conta da chefe de gabinete para que as atividades do mandato sejam custeadas. Ou alguém acha que uma atividade política não custa nada? Qualquer atividade que nós façamos vai depender, vai requerer recurso. Então, vereador, para facilitar a execução, a gente abriu uma conta única. Sim, e ela não tinha acesso a essa conta. Só para terminar aqui, nós já esgotamos o nosso prazo. A senhora não exagera quando fala em bolsonaristas e lulistas. Nós estamos falando da Câmara Municipal de uma cidade, né? Não é nem a legislativa e nem a federal. Levar para esse âmbito não é um escapismo? Paulo, eu queria não fazer isso. Eu não estou com escapismo nenhum. Eu estou explicando todas as situações que para mim e que eu posso provar, eu posso comprovar, eu tenho extrato da conta. Nosso gasto nunca foi sacando dinheiro. Nós não sacamos dinheiro da conta. Nós gastamos tudo com o cartão do mandato, justamente para poder comprovar cada centavo daquilo que a gente gastou. O que diz da senhora são isso tudo que todas essas acusações são só porque são vereadores bolsonaristas, seria isso? Não, são vereadores que se incomodam com a minha atuação ali dentro do parlamento. São vereadores que querem usar a vereadora Edna Sampaio para se projetarem para um público que é um público minoritário, que acha que a política tem que ser feita para combater o PT. Então, assim, é uma situação absurda o que acontece na Câmara Municipal de Cuiabá. Se vocês olharem ontem a atuação dos vereadores de Lemar Alencar, Maísa Leão e Michele Alencar, vocês vão ver o grau de espetáculo que foi dado ali, absolutamente ilegal, absolutamente de me violentar, de querer me criminalizar por coisas que não estão no processo de ética contra mim. Simplesmente para poder, já que eles viram que a tese da rachadinha não ia prosperar, porque a Laura desmentiu, a tese da apropriação privada para enriquecimento ilícito também não ia prosperar porque a Laura desmentiu, então eles correram para uma outra coisa que nada tem a ver com o processo que é. Então você foi demitida pela cruel Edna Sampaio que não teve piedade de você? Não! A Laura foi exonerada do cargo apenas, ela não foi demitida, ela foi convidada a permanecer, inclusive com um salário maior do que aquele que ela recebia enquanto servidora do município. Mas para isso ela teria que dividir afastamento sem ônus, porque não pode acumular, nesse caso, o salário dela como servidora. Ou seja, a senhora ofereceu um segundo cargo para ela. Lógico, e ela não pôde assumir. Eu fiz, Paulo, uma ata notarial de toda a minha conversa com a Laura desde a demissão, desde o ano passado, dezembro do ano passado, para provar exatamente isso que eu estou falando aqui. A senhora acredita que isso não irá prosperar e que ao final a sua versão prevalecerá? Não porque seja a minha versão, porque é a verdade. Porque está comprovada essa verdade. Porque eu dialoguei com a Laura esse tempo todo e porque há registro dessa conversa que prova que, primeiro, eu não exonerei a Laura de forma desumana, eu não exonerei a Laura de forma contrária a ela própria. Foi um acordo entre nós, ela foi convidada a permanecer e tudo isso está na conversa do WhatsApp. Muito bem. E é prova também. Quero agradecer aqui a vereadora Edna Sampaio por ter nos atendido, né, e participado aqui. Nas outras vezes que comentamos aqui, faltou realmente a sua palavra. Eu tentei entrar em contato, não consegui, e dessa vez a senhora nos atendeu. Quero lhe agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.
Muito bem, 7 horas e 2 minutos. Tá aí a versão, então, da vereadora.